Abra comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 32. Eu vou começar com a parte A do versículo 32. Mas nós vamos ler alguns versos no capítulo 32. Se você quiser deixar aberto, no capítulo 32, deixe aberto. Eu vou começar com apenas o início do versículo 1, a parte A. Diz assim, na versão atualizada, e durante a mensagem eu vou usar um jogo de versões, eu vou mudar as versões de modo intencional, mas eu vou começar na atualizada. Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte. E vou parar aqui. Vamos ler juntos? Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte. O texto está declarando que Moisés demorou-se para descer do monte. E há 3 semanas atrás, quando eu estava lendo essa parte da Escritura, essa palavra, ela foi highlight no meu espírito, ela foi instantaneamente, ela destacou-se no meu coração de um modo muito propício e muito profético. E eu sinto no meu coração que Deus queria comunicar essa mensagem hoje para a igreja. Talvez eu iria ministrar até antes, mas não tive como ministrar. E eu entendi que o momento era agora, era hoje, o momento de entregar essa palavra. Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte. Eu queria destacar essa palavra, demorava. Quantos aqui já, em algum momento da sua trajetória de vida, você já disse assim, estou cansado de esperar? Quem já falou isso? Eu já falei. Estou cansado de esperar. Essa demora está me incomodando. Poxa, mas está demorando muito. Está demorando. Estou cansado com a demora. Todos nós, em algum momento, ou no passado, ou no presente, ou até nos próximos dias, você vai se encontrar em uma circunstância aonde você vai ter que lidar com a demora. Diga para quem está perto de você, querendo ou não, você vai ter que lidar com a demora. Diga assim, querendo ou não, você vai ter que lidar com a demora. Então é melhor a gente aprender pela palavra de Deus o que não fazer quando a demora chega. Esse é o tema que eu dei para essa mensagem. O que não fazer quando a demora chega. Porque a gente faz muitas coisas. A gente faz muitas e muitas coisas. Quando existe um atraso, quando há uma demora, quando a demora bate em nossa vida, em nosso caminho, a gente faz muitas coisas. Mas hoje eu queria falar de algo que você jamais deveria fazer quando a demora chegar. A demora, ela implica muitas coisas na nossa vida. A demora do cumprimento das promessas de Deus. Todos nós temos promessas maravilhosas de Deus. Todos vocês receberam promessas do Senhor e todas elas nós temos autorização pela palavra de Deus que as promessas do Senhor são verdadeiras e elas vão se cumprir. Talvez é a demora na espera de uma resposta de oração. Talvez você tenha orado por algo há muitos anos e a resposta não chega. Talvez para os mais novos a demora ou a espera para casar-se. Eu já passei por essa fase. Mas eu me lembro que quando eu tinha a idade de jovem, eu imaginava que eu iria casar um dia, começava a imaginar, pensar nessas coisas e começar a fazer projetos sobre o casamento, mas demorou, porque quando você começa a pensar nisso, você ainda é novo. E você começa a cogitar, elaborar, imaginar como que vai ser, com quem eu vou me casar, vou ter filhos, quantos filhos. Então, tudo isso é uma espera, é a demora para se casar. Mas tem muitas coisas. A demora na concretização de sonhos, de projetos, de coisas que você tem planejado, talvez de modo pessoal, familiar ou até no seu trabalho. Algo acontece no nosso coração, queridos. Sempre que ocorre uma demora, algo acontece no coração humano. Sempre vai acontecer isso. Quantas coisas
surgem dentro da nossa existência, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, quando a gente é confrontado com a demora. Eu vou ler um outro texto baseado nessa história de Êxodo 32. O contexto de Êxodo começa em Êxodo 24. Eu vou ler só o texto para você, vai estar na tela. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui. Eu havia feito um underline ali nessa palavra, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Então, o contexto dessa passagem de Êxodo 32, que nós tomamos como texto principal, que é o texto principal da mensagem, o contexto, ele já se inicia em Êxodo capítulo 24. A história está lá atrás. Quando Moisés está subindo ao monte, quando Moisés está indo para encontrar-se com o Senhor, depois daquele cenário espetacular, daquele cenário incrível que aconteceu ao pé do monte. A Bíblia diz que Moisés, então, ele está subindo com Josué e com alguns anciãos, mas chegando em um determinado lugar na subida, Moisés dá uma direção para ele, Josué e para os anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos. Houve uma direção, houve uma orientação, houve um direcionamento, houve uma direção clara de Deus: esperai-nos aqui até que voltemos. Você pode falar para o seu irmão: a espera às vezes dói. Diga para quem está perto: a espera às vezes dói. Muitas vezes, queridos, vai ser muito inconfortável esperar. Eu não sei como é para você, para mim não é fácil esperar. Porque acho que, naturalmente, a nossa natureza humana não gosta de esperar. A gente gosta de ter as coisas prontas, resolvidas, esclarecidas. A gente gosta de ter já o plano do que vai acontecer, de como vai acontecer. A gente gosta dos detalhes. Vou chegar lá, vai acontecer assim e vai acontecer assado. Em tal dia, aquele outro dia, geralmente nós gostamos disso. Então espera não é algo fácil. E Moisés deu uma direção muito clara para esses líderes: esperai-nos aqui. O versículo 20, no capítulo 24, no versículo 18, fala assim: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. Aqui acontece, ele realmente subiu ao monte. E ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Gente, Moisés não ficou lá apenas uma semana. Moisés ficou ali mais de um mês. Eu estava relendo as passagens nessa semana e algumas partes da Escritura diz que Moisés ficou prostrado diante do Senhor. Eu não sei qual a posição que ele ficou, mas a Bíblia diz que ele ficou prostrado. Não comeu e não bebeu por 40 dias. Eu não sugiro nenhum de vocês fazer isso, tá? Ficar sem beber 40 dias, porque provavelmente eu não vou te ver mais. Você vai para a terra do além. Porque ficar 40 dias sem beber água é apenas por um ato incrível, uma intervenção divina em nosso corpo. É possível você ficar 40 dias sem comer, mas 40 dias sem beber não é possível. Isso vai causar ao fim da sua vida. Mas Moisés estava debaixo da glória, estava debaixo do mover de Deus, estava debaixo da presença manifesta de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias no monte. O povo lá embaixo, e Josué e os anciãos numa parte do monte. Não lá em cima, mas numa parte. Eu queria te perguntar algo. O que acontece quando nos cansamos de esperar? O que acontece quando você se cansa de esperar?
O que acontece com você? Qual é a sua experiência? O que acontece com você mesmo quando você se cansa de esperar? O que geralmente nós fazemos na demora? E essa pergunta, ela é muito crucial para nós hoje. O que geralmente fazemos na demora? Vamos para o texto bíblico? Vamos voltar agora para Êxodo, capítulo 32, no verso de número 1. Eu vou usar duas versões para essa passagem. Você pode ler depois na sua casa a versão que você quiser, mas eu escolhi a NVT e a NVI. Êxodo 32, versículo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. Aqui começa as regras. A gente começa a dar uma direção. Tome uma providência. Aqui começam as cobranças. As cobranças surgem nesse momento, quando existe demora. Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aqui está, gente, o que geralmente nós fazemos na demora. Você pode ler essa passagem e pensar assim: não, isso é o povo lá de Israel. Isso é o povo da antiga aliança. Eu não faço assim. Eu não ajo assim. Eu tenho Jesus. Eu nasci de novo. Eu digo algo para vocês. Não importa se você nasceu de novo. A natureza humana ainda nos persegue e tenta persistir em influenciar a nossa vida. E a nossa reação humana, a reação humana de cada um de nós, normalmente, geralmente, quando estamos na espera ou quando existe a demora, a nossa reação é criar ídolos, levantar falsos deuses, criar coisas para aliviar a nossa tensão, para consolar o nosso coração. A gente tende a criar coisas, a providenciar meios para trazer um sossego por causa da demora. Porque a demora nos causa incômodo. É ou não é? O que vocês acham? A demora causa incômodo. E quando chega a demora na nossa vida, normalmente a nossa reação, geralmente o que fazemos, inconsciente ou consciente, é que nós começamos a levantar ídolos. Mas tem uma questão, queridos. Esses ídolos nem sempre vão ser aquela imagem de escultura que você não faria isso. Esses ídolos são coisas que você está familiarizado. São as coisas com que você está familiarizado. Talvez você, como um crente, um cristão, você não vai levantar um ídolo e colocar na sua frente uma imagem de escultura. Até que alguns fazem isso. Criam coisas, fabricam coisas. Mas muitas vezes começamos a erguer ídolos nos quais estamos familiarizados. Aquilo que você faz parte do seu dia a dia. E a Bíblia diz que o povo, então, no versículo 4, ele os recebeu e os fundiu, diz a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia de novo, vamos voltar aí para o verso de número 2. Eu queria ler com vocês na versão atualizada, capítulo 32 de Êxodo, no versículo 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Verso 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Arão deu uma direção: tirem todas as joias que vocês têm, arranquem as joias das orelhas, do pescoço, do pulso, traz tudo que vocês têm de joias, de ouro, traga tudo que vocês têm de melhor, traga para mim. E eles trouxeram, e diz a Bíblia, eu vou voltar para a outra versão agora no verso 4, a versão que eu tinha escolhido, a NVI. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo.
que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quanto tempo que Deus havia tirado o povo do Egito, gente? Quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que Deus, nessa passagem, nesse contexto, quanto tempo vocês se lembram que Deus havia arrancado o povo do Egito? Quanto tempo? Meses? Muito bem. Está correto. Porque é mais de um mês. Havia aproximadamente de 40 a 50 dias. O povo esqueceu rapidamente. Deus arrancou eles do Egito. Páscoa. Aqui estava para acontecer a primeira festa de Pentecostes. Estava para ocorrer, nós vamos falar disso na outra semana. Estava para acontecer, nós vamos celebrar o Pentecostes dia 28 de maio. Um grande culto de Pentecostes. Deus os arrancou do Egito na Páscoa, que aconteceu há uns dias atrás também para nós, no calendário bíblico. Deus os tirou com mão forte do Egito, e agora eles estavam indo em direção para a terra que Deus havia prometido. E Moisés então sobe ao monte, e fica 40 dias no monte. E agora Moisés está para descer do monte, para que eles pudessem então fazer uma festa para o Senhor. Mas a festa que eles fizeram foi uma outra festa. Foi uma festa de farra, de diversão, de idolatria. O povo, pode voltar ao texto 4 de novo, querida? Ele os recebeu, Arão recebeu as joias, transformando tudo num ídolo que modelou. E depois, o povo disse, eis aí os deuses que tiraram vocês do Egito. Quantas vezes, meus amigos, a gente age assim para com Deus, de acordo com a nossa forma de agir, a nossa forma de operar, a nossa forma de proceder, na nossa forma de responder, na nossa forma de reagir e na forma que a gente se conduz perante as demoras da nossa trajetória. Quando existe demora, a nossa tendência é criar ídolos, criar situações. No versículo 8, fala assim: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Isso é Deus falando para Moisés lá no monte. E fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios. E disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Moisés, quando ele desce do monte com Josué, e quando Moisés viu aquilo, Moisés então, ele ficou muito profundamente incomodado. E ele se irou, porque a Bíblia diz que o próprio Deus se irou. Deus se irou a ponto de falar para Moisés: vou destruir este povo. E vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Vou destruir eles, porque eles não querem me escutar. Eles não querem me ouvir. Eles querem seguir os seus próprios caminhos. Vou destruí-los, Moisés, mas eu vou fazer de você, com a semente que é você, eu vou criar uma nova nação. Aí Moisés se coloca no caminho. E Moisés, ele implora para Deus. Ele fica prostrado diante do Senhor. Ele intercede, ele fala: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não se esqueça da aliança que fizeste com eles. Não faça tal coisa, para que os egípcios não venham zombar de nós. E a Bíblia diz também que Deus ficou zangado com Arão. E Deus queria destruir também Arão, mas Moisés orou também por Arão. Moisés intercedeu por Arão, e Deus também poupou a vida de Arão. No versículo 35 de Êxodo 32 fala assim: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara.
Gente, estamos falando de um homem que era sumo sacerdote. Estamos falando de um homem que conhecia Deus, que tinha visto Deus com Moisés fazer grandes prodígios. Estamos falando de um homem que não era um incrédulo, ele era um crente, cria no Senhor. Ele acreditava no Deus Yahweh, no Deus de Israel. E repentinamente ele aceita aquela pressão. Ele permite a pressão do povo e ele fala, tragam então, que eu vou construir algo. Ele constrói e na resposta para Moisés ele falou assim, olha não, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Apareceu esse bezerro. Querido, bezerro não aparece do nada. Arão fabricou o bezerro. Arão construiu o bezerro. Arão construiu um ídolo baseado naquilo que ele estava familiarizado. Porque era comum naquela época, era comum no Egito, eles fazerem ídolos de touro, de boi, de bezerros. Era comum na cultura cananita a adoração a Baal. Um dos símbolos do Deus de Baal era o touro, um símbolo de força e de fertilidade. E eles adoravam. E ali um bezerro era uma figura desse animal que eles estavam familiarizados. E como eles se cansaram, na verdade eles se cansaram do Deus invisível. Muitas vezes a gente se cansa de esperar num Deus que não podemos ver. Muitas vezes a gente se cansa de não acontecer as coisas que queremos que aconteça quando eu estou buscando e adorando um Deus que eu não posso ver, que eu não posso tocar. E assim aconteceu com eles. Eles se cansaram. Matthew. They get so tired of an invisible God. Se cansaram de esperar num Deus que não podiam ver. E resolveram, vamos criar uma imagem para nós então. Vamos fazer alguma coisa. E o povo chega para Arão e fala assim, ei, providencia algo, providencia uma coisa, faça alguma coisa. É assim que a gente também age, queridos. Quando a demora bate em nossa vida. E Deus havia instruído a eles. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 8 e 9, Deus fala assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Ou seja, vocês não vão adorar outro Deus. You shall not worship of other gods. There will be no other gods before you. Não haverá outros deuses diante de ti. Não faça para vocês deuses. Não construam deuses. E o importante para o nosso coração, gente, é a gente desmistificar aquela cultura que a gente só pensa em ídolo quando se vê uma imagem. Mas e os ídolos que a gente constrói com as nossas atitudes, no nosso coração, com a nossa teimosia, com a nossa arrogância, com o nosso anseio e necessidade de aprovação, com a nossa vontade de busca de afirmação, e a gente começa a fazer as coisas com as nossas próprias mãos. E isso são ídolos que levantamos. São ídolos que levantamos. E a palavra aqui para feriu o Senhor ao povo, essa palavra feriu, no hebraico, a palavra no hebraico é nagaf, que significa golpear, bater, ser golpeado. E realmente o povo foi golpeado. Deus feriu o povo. Caiu mais ou menos 3.000 homens por causa daquele ato deles não saberem lidar com a demora. Moisés foi para o monte, 40 dias. E eles não conseguiram esperar 40 dias. 40 é um número de teste na Bíblia também. 40 é o número onde Deus lida com a gente. O número de provação, é o número de teste. É o número da gente alcançar a maturidade. É uma simbologia. Mas todos nós, humanamente falando, temos dificuldade em lidar com a demora. A gente facilmente se dirige aos ídolos que nos é familiar, aos falsos deuses e fontes erradas quando acontece
uma demora. Facilmente, guarde essa frase no seu coração. Facilmente a gente se dirige aos ídolos, que nos é familiar. Facilmente construímos e levantamos falsos deuses, ou buscamos fontes erradas. Fixe na sua mente isso, fontes erradas. Quando as coisas estão apertadas, ou quando a gente está no incômodo da espera, a gente tende a buscar fontes erradas. Para, de algum modo, isso trazer alívio para o nosso coração. A demora nos faz criar deuses e nos faz adorar o nosso próprio ego. A demora nos leva a adorar o próprio ego. O povo que experimentou um grande milagre, uma grande obra de Deus, estavam vivendo milagre após milagre. E quando chega ali, naquele momento de espera, de demora, eles buscaram satisfazer a vontade deles. Não aguentamos mais, não suportamos mais esperar. Esse tal de Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Não dá para esperar mais. Estamos precisando de uma direção, de um Deus que nos guie, de uma palavra. Estou buscando uma palavra, estou buscando uma profecia, estou buscando ouvir. E muitas vezes a gente vai na fonte errada para ouvir o que queremos ouvir, quando deveríamos esperar para ouvir a autorização e a aprovação de Deus. Muitas vezes, queridos, a gente na nossa pressa de não saber aguardar o Senhor, a gente toma decisões erradas, porque não estamos esperando para ouvir a voz de Deus. Esses deuses que criamos, muitas vezes são as vontades próprias. As vontades próprias. Somos tentados a moldar Deus segundo as nossas vontades. A gente vai sempre tentar criar um falso Deus de acordo com a nossa vontade. Sabe o que é isso? É a gente criar o jeitinho, aquele jeitinho humano. Não é jeitinho brasileiro, é o jeitinho humano. É o jeitinho do homem de fazer acontecer, de criar o jeito, de se autopromover, de se auto-avantajar, de tirar vantagem ali, tirar vantagem lá, de esconder aqui. Não, eu preciso que isso aconteça. Então eu vou criar um atalho, eu vou criar um jeito aqui para me conseguir dar o pulo do gato. Vou fazer acontecer, porque eu não aguento esperar mais. E aí, a gente toma decisões que não são as do Senhor, como eles fizeram. Moisés, não dá para esperar. Arão, não dá para esperar mais. Faça alguma coisa, Arão. E aí a nossa natureza humana, ela grita: ei, faz alguma coisa, faz algo. Não dá para esperar, você tem que fazer alguma coisa. Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu cônjuge. E aí não dá para esperar mais. Quando Deus fala: ei, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo agora, eu sou o mesmo para sempre, eu sou o Deus da aliança. A minha aliança permanece e eu não volto atrás. Se Deus diz algo, Ele vai cumprir, mesmo que pareça demorar. Deus não é Deus que mente, nem que volta atrás. Amém, igreja? Quais são os deuses falsos que você consegue identificar enquanto essa palavra está sendo ministrada agora? Quais são os deuses falsos que você tem levantado, construído dentro da sua vida, da sua mente, das suas emoções, das suas vontades? Quais são os deuses falsos? Deus havia dado uma direção para eles: não construam, não façam imagens para tentarem me conhecer. O problema não foi só fazer os ídolos. O problema foi eles tentarem construir uma imagem de Deus. Porque aquele povo já tinham experimentado Deus. Eles viram que Deus é Deus e que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que os arrancou com a mão forte do Egito e os conduziu, tirando de lá pela Páscoa, cruzando o Mar Vermelho, foram batizados. Mas ainda assim, eles tentaram, buscaram meios
porque não souberam lidar com a demora. Às vezes, até pensamos que estamos adorando a Deus, mas não podemos substituir a obediência por uma desculpa para a desobediência. Você jamais vai adorar o Deus verdadeiro usando desculpas, até usando o nome de Deus, até usando a forma de Deus, de espiritualidade. Não, mas eu estou fazendo para Deus. Não, eu vou fazer para Deus. Eu estou fazendo para agradar a Deus. E muitas vezes estamos fazendo de um modo que estamos sacrificando a nossa obediência. Podemos não fazer ídolos, mas somos frequentemente culpados de tentar ajustar Deus às nossas expectativas. Quantas vezes estamos tentando meios para colocar Deus num molde que atenda às nossas próprias expectativas, desejos e até circunstâncias. A circunstância não está como eu gostaria que estivesse. As coisas não estão acontecendo. Passa ano, chega ano, entra ano e sai ano e parece que não acontece. E aí a gente começa a moldar ídolos segundo a nossa maneira, segundo a nossa forma. É dessa maneira que acabamos adorando a nós mesmos, ao invés de adorar a Deus. Quem recebe essa palavra? É dessa forma, queridos, que a gente deixa de adorar ao Deus vivo e passamos a adorar falsos deuses, deuses falsos. Além desse exemplo de Moisés, eu vou dar mais um exemplo. Mas quando eu lia Êxodo capítulo 32, versículo 1, essa palavra demorava, ela me trouxe, ela destacou no meu espírito. E Deus me falou profundamente que essa mensagem, nós precisamos dela hoje. Nós precisamos dessa palavra para o nosso coração. Um outro exemplo de não saber lidar com a demora. Vocês conhecem a história, eu vou só apenas citar essa história. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, fala assim: Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Olhe aqui para a tela. Talvez, por meio dela, está vendo os meios, as formas, os moldes, aquilo que criamos, os ídolos que criamos. Sarai conhecia o Deus de Israel. Conhecia. Abrão conhecia. Mas eles levantaram ídolos. Talvez por meio da serva eu consiga ter uma família. Sabe o que é isso? Vem cá. As coisas não estão acontecendo do meu jeito. Eu vou criar um jeito então. Eu vou criar um jeito. Já que as coisas não estão acontecendo, eu vou criar um ídolo. Eu vou fazer a coisa acontecer. Aí você coloca a carroça na frente dos bois e estraga tudo. Estraga. Aquilo que deveria ser tão precioso, tão abençoador, se acaba arruinando, se acaba atrapalhando, acaba estragando. Por quê? A gente coloca outras coisas diante do Senhor. A gente coloca outras coisas na frente do Senhor. A Bíblia diz nessa história, que é uma das histórias mais preciosas, porque tem muitos ensinamentos para nós. A Bíblia diz que essa mulher, chamada Sarai, ela, por não saber lidar com a demora, ela mandou Abrão se deitar com a escrava. Deus havia dado a promessa. Deus havia avisado: eu vou cumprir, Abrão e Sarai, a promessa na sua vida. Traga a sua atenção, querido, para a palavra. Eu vou trazer a promessa, eu vou cumprir a promessa. Eu vou fazer acontecer na sua vida o que eu prometi. E no processo da demora, o que aconteceu? Sarai não teve capacidade de aguardar em Deus. Ela construiu um falso Deus. Um jeitinho. Não, faz o seguinte: deita com a minha serva. Ela vai ter um filho, vai ser nosso filho, está tudo bem. A gente segue a vida. Mas esse não era o plano de Deus. Esse não era o plano de Deus, queridos. Muitas vezes a gente, pelos atalhos, pelas formas, pelos deuses falsos que a gente levanta, pelos deuses estranhos,
pelos falsos deuses. Falsos deuses são falsa sensação de que eu estou fazendo a coisa certa. Aquela falsa impressão. É uma falsa sensação porque você está pondo alguma coisa para substituir a vontade de Deus. Você está colocando alguma coisa para aliviar até o senso de condenação, o senso de culpa ou o senso de não esperar a voz do Senhor. Fique de pé comigo nesse momento. Faço uma pergunta para você essa manhã. O que o Senhor está querendo falar comigo através dessa palavra? O que o Senhor está querendo falar com você, comigo, através dessa palavra? O que Deus quer falar com você? Pergunte seu coração agora. Pergunte para Ele: Senhor, o que Tu queres falar comigo através desta mensagem? O que o Senhor está falando? O que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Hoje, o Senhor nos convida ao arrependimento. O Senhor nos convida, queridos e queridas de Deus, amados de Deus. O Senhor nos chama a um arrependimento. Quais são os meios, quais são os artifícios, quais são os moldes, quais são as formas que você tem usado para preencher o lugar do Senhor na sua vida, no presente ou até no passado? Coisas que você precisa ainda colocar diante do Senhor e se arrepender, falar: Senhor, eu quero entregar o meu coração, eu quero desistir de criar ídolos, de criar falsos deuses, eu quero desistir de colocar qualquer outra coisa que não seja o Senhor e a sua vontade na minha vida. Josué capítulo 24, 23 fala assim: disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Voltem-se para o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele é bom, Ele é benigno para com vocês. Ele deseja que vocês se arrependam e que voltem-se para Ele, se convertam e possam deixar ser curados por eles. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a colocar os seus desejos diante do Senhor nessa manhã? Eu sinto no meu espírito que tem muitas pessoas aqui hoje que precisam sacrificar os seus desejos, sacrificar aquilo que você mais deseja. Talvez seja até aquilo que você mais ama. Talvez aquilo que você muito ama. Para Abraão, foi o filho dele. Abraão teve que entregar o seu próprio filho. O que você tem amado? Coisas, pessoas. Qual tem sido a sua idolatria? O que você tem colocado na frente do Senhor? Você que tem que responder isso, não posso responder. Pergunte ao Espírito Santo o que eu tenho colocado, Espírito Santo, na frente, o que eu tenho colocado diante do Senhor e que não te agrada. Quais são os ídolos que eu tenho levantado na minha vida? A busca pelo meu prazer próprio, a busca pela minha própria elaboração mental daquilo que eu acho que é certo. O que eu tenho levantado, Senhor, na sua frente, que tem desonrado o Senhor, que tem entristecido o Senhor? Eu quero me arrepender. Eu quero falar algo muito, muito especial para você hoje. Assim como Moisés se colocou no lugar da intercessão, assim como Moisés, ele intercedeu, ele orou pelo povo. Hoje você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por você diante do Pai. A Bíblia diz que Jesus hoje ele faz intercessões por nós. Ele está diante do Pai para fazer intercessão a favor do seu povo. Então hoje você pode se arrepender apenas voltando-se para o Senhor. Basta você se voltar para o Senhor. Se você se voltar para Ele, se você se arrepender, arrepender-se é dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho colocado coisas, sentimentos, vontades, eu tenho feito coisas, eu tenho agido de modo tal que eu tenho colocado ídolos na frente daquilo que glorifica o seu santo nome. Eu quero te convidar hoje a fazer uma introspecção
profunda no seu coração e permitir que o Espírito Santo leve você hoje a um novo patamar, a uma nova trajetória, que você possa deixar os ídolos, deixar toda a forma errada para trás e falar: Senhor, hoje eu me arrependo e eu quero buscar o Senhor como primícia, como primeiro na minha vida. Me ajuda, Senhor, a não colocar outros deuses diante de mim e nem do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus, Jesus. Jesus. There will be no other God before you. De novo, there will be no other God before you. Declare isso. Não colocarei outro Deus diante de ti. Before you, there is no one above you. No one beside you. Você pode declarar isso? For you, there will be no other God before you, Lord. There is no one above you. There is none beside you. Oh, Jesus. Jesus. Tem uma parte dessa canção que ela fala assim: Who else can lead us? Quem poderá nos guiar? Quem poderá nos guiar? Eles tentaram colocar outras coisas, outros líderes. Lead us to freedom. Who else can lead us? Lead us to freedom. Quem nos poderá nos levar para a liberdade? Somente Jesus. Ninguém mais. No one pode nos levar, pode nos liderar à libertação. Who else can heal us? Heal all of our sins and diseases. Quem pode curar as nossas feridas e as nossas doenças, os nossos pecados? Ninguém, só Ele. Who else can walk on the water? Quem pode andar sobre as águas? Quem pode andar sobre as águas? Ninguém pode, somente Ele. And who else can answer by fire? Quem pode responder com fogo? Só Ele, só Jesus, ninguém mais. And who else can bring down the tallest of giants? Quem pode derrubar os gigantes da sua vida? Quem pode? Quem? Ninguém. Só Ele, só Jesus. Não há outro como Tu. Essa é uma declaração de fé. No one can be like You, Lord. You are the only one. You are the only one. Who else can silence the roar of the lion? Who else is worthy of worship? Quem é digno de adoração? Quem é digno de louvor? Quem é digno de adoração? No one. Just You, Jesus, and just You alone, Jesus. You are worthy of worship. You are worthy of our glory and worship. We give You honor, we give You glory, because no one, Lord, are beside You. No one are above You. No one, Lord, no one. Just You, Jesus, just You, Lord. Oh, no one.
Declaramos a tua bondade, Jesus. Declaramos a tua fidelidade, Senhor. Só tu és Deus, só tu és Deus, só tu és Deus. Oh Espírito Santo. Oh. No other God before you. No one, no one, no one. Oh. No one, no one, no one. Ninguém poderá, Senhor, ninguém poderá, Jesus. Ninguém poderá, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Convido você a colocar a mão no seu coração. Eu queria que você pudesse, numa postura de humildade, feche os seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, sonda o meu coração. Espírito Santo, eu te dou permissão para tirar toda forma de idolatria, todos os falsos deuses. Me ajuda, Senhor Jesus, a enxergar, a identificar os falsos deuses que eu tenho levantado na minha vida, diante de mim e diante de Ti. Senhor Jesus, traga ao meu coração arrependimento, Pai. Me gera a conversão, converte o meu coração. A origem, Jesus me deu arrependimento. Faça essa oração sincera, mas é uma oração sua. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço arrependimento. Me dê a graça para voltar, para me arrepender e me converter ao Senhor. Eu quero, Senhor, te honrar com a minha vida e que não haja outra coisa, nada, nenhuma forma que eu venha inventar ou fabricar e que eu não venha jamais adulterar ou desobedecer a este mandamento de não colocar outros deuses diante de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.